E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão, meus lindos e lindas do Brasil? Hoje vamos falar sobre citologia, nossa matéria de biologia. Eu não sei o que eu fiz aqui. Eu só percebi isso agora, gente. Não foi por mal, não foi chamar atenção, eu só percebi agora mesmo. Hoje é que dia? Dia 20, isso? Hoje é dia... Por que eu perguntei pra vocês? Hoje é dia 20 do 4, tá? Eu coloquei 9 do 3, não tenho a mínima ideia de porquê. Ó, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre aspectos gerais da nossa célula. O que é citologia? Cito vem de célula, logia vem de estudo. Estudo das células. É igual sociologia, sociedade, logia, estudo da sociedade. Beleza? Então vamos lá. A célula, o que é uma célula? A célula, ela é a unidade morfofisiológica dos seres vivos. O que seria essa unidade morfofisiológica? Significa que tem a ver com a origem fisiológica dos seres. Origem. Morfologia da palavra, origem da palavra. Morfofisiológica, origem da fisiologia dos seres vivos, ok? É o que está ligado, ao ser vivo, à origem do ser vivo. Quando a gente era um mero antes de ser um embrião, inclusive, antes de ser um embrião, quando Deus nos escolheu, o que a gente era antes de se tornar um embrião? A gente era uma célula. A gente já foi uma única célula. E as células foram se multiplicando e multiplicando e multiplicando. E hoje nós somos feitos de célula. Cada dia, toda hora, tem células velhas sendo expelidas e células novas sendo criadas. Então, a todo momento, nossas células estão se renovando. Ok? Aqui nós temos nossos componentes básicos de uma célula, tá? Aqui ficou um pouquinho confuso essa divisória que eu percebi agora aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte para vocês aqui, gente. Eu vou traçar a divisória aqui, ó, tá? Esses aqui são os nossos componentes básicos, tá? Botei aqui em cima para ficar bonitinho também. Eu vou desenhar para vocês aqui, se vocês permitirem eu pegar a minha caneta de rascunho, né? Para vocês não confundirem com a cópia principal, tá? É o seguinte, eu vou desenhar aqui uma célula, uma pequena célula, só um demonstre para vocês verem como é que é organizado isso aqui, tá? Se vocês me permitirem, gente, eu vou desenhar aqui embaixo para vocês aqui, tá? Eu tô sentadinho numa cadeira aqui, tá? Ó, aqui, ó, essa aqui é a nossa demonstração da nossa célula, tá? Era para ser um círculo. Podem me criticar à vontade, eu desenho mal, tá? Mas aqui nós temos a nossa membrana plasmática, tá? Que eu vou representar pela nossa siglazinha MP, beleza? Aqui nesse meiozinho aqui, ó, nessa meiuca aqui, a gente tem o nosso núcleo. Vou botar aqui, não cabe núcleo. Meu espaço é bem limitado aqui, tá? Meu quadro é muito pequeno, mas ainda assim eu faço o possível por vocês, porque eu amo muito vocês, tá? E não tem uma terceira cor, vou usar o azul. Aí eu termino de quebrar tudo. Ó, nosso citoplasma. O que é o citoplasma, gente? Plasma, né? Como é que eu posso explicar para vocês o que é plasma? Acho que dá para dizer que é tipo líquido, né? Vocês já viram aquele negócio de fantasma lá, aqueles filmes de fantasma que tem o plasma lá, aquela coisa verde, assim? Acho que posso dizer que é meio que o líquido, né? Então a gente bota aqui o citoplasma, tá? Como se fosse o líquido da célula, tá? E o que isso quer dizer, ó? Aqui, ó. Eu vou desenhar aqui bem mal desenhado aqui, tá? Porque eu sou um péssimo desenhista. Mas essa aqui e esse aqui é o nosso citoplasma, tá? Gente, eu fico impressionado como meu espaço é limitado, tá? Por favor, parem de rir de mim, tá? Eu vou representar aqui CP, tá? Nosso citoplasma. Espero que não me julguem, tá bom? Mas é isso aqui, tá? Eu fiz um desenho aqui bem porco, tá? É bem podre mesmo, mas é só para vocês
terem uma noção da organização, tá? Que a nossa membrana plasmática é esse contorno aqui, o nosso núcleo está bem no meio, esse citoplasma ele está bem envolvido aqui, tá? Maravilha. Então agora eu vou falar um pouquinho, gente, teoria celular. Vamos lá. Ó, o que que ela diz? Todo ser vivo é formado por célula, ok? Todo ser vivo é formado por célula. O que que isso quer dizer? Tudo que é vivo tem célula, tá? Maravilha, né? Show de bola. Fácil de entender, né? Bem tranquilo entender essa parte, tá? E aqui, o que tem a nossa teoria celular? Uma célula surge a partir de outra célula pré-existente. Ué, Diego, mas se surge a partir de outra pré-existente, como surgiu a primeira célula? Bom ponto. É um mistério que até hoje a biologia tenta resolver, né? Mas a gente tem a primeira célula que a gente nomeou carinhosamente de... Vão achar que é mentira, mas a biologia apelidou carinhosamente de Luca, né? Então é a primeira célula, não lembro se é com 2 Cs, se é com um C só, tá? Mas é Luca, eu acho que é um C só, não sei. O Luca. Ficou feio, né? Mas aqui, ó, é o Luca, tá? O Luca, ele é, como a biologia nomeou, a primeira célula existente, tá? Que o que a gente imagina, o que a biologia acredita é que ela veio surgindo de outros, foi sofrendo, cara, mutações, sei lá, sou um mero estudante do terceiro ano de ensino médio, tá? Isso aqui é um bagulho, pô, irmão, fica tranquilo, tá? Fica em paz, mas é isso, tá? Luca, a primeira célula que até hoje ninguém imagina como é que veio essa surgência aí. Tá, beleza. Apaga o Luca aqui para não confundir ninguém. Tadinho do Luca, né? Ó, vou falar um pouquinho aqui, ó, sobre as exceções. Até na teoria celular tem exceções, né? Não são todos seres vivos que são formados por células, né? O que isso quer dizer? As nossas exceções, quais são as nossas exceções? São os vírus, os viroides, os virozoides, e os primos, tá? Por que eles são exceções? Vocês estão vendo isso aqui, ó? Essa composiçãozinha aqui do nosso vírus. Sabe o que é isso aqui, meu Brasil? Sabe o que é isso aqui, gente linda? Isso aqui é a nossa proteína e é nosso material genético. O único grupo que fica de fora dessa teoria celular de que tudo é formado por célula são as nossas bactérias. Bactérias e arqueias, tá? Elas ficam de fora dessa parte aqui, elas são exceções, tá? Os viróides são formados apenas por material genético, né? Como vocês estão vendo aqui, apenas material genético. Nossos virusoides também apenas material genético. Nossos prions, proteína, e o vírus diferentão ali, proteína e material genético, né? Não é só um, tem os dois ali também. Então, aqui vamos falar dos nossos estudos, né? Que tiveram na época aí para até chegar nesse processo aí. A galera demorou um pouquinho, tá? Tiveram vários estudos, tá? Como foi o caso do nosso querido e maravilhoso Spencer, né? Que fez a lei de Spencer. E o que ela é, gente? Complicado, tá? Mas, ó, ela é a representação... Vou apoiar aqui, tá? E vou apagar tudo, né? Vou pegar a cadeira, irmão. Encosta aqui mesmo. Com licença, gente. Sou lento pra caramba, mas vamos lá. Ó, nossa lei de Spencer. O que é a nossa lei de Spencer, gente? Ela é a relação entre a superfície de uma célula e o volume, a absorção dela, tá? Calma, eu vou explicar com um pouco mais de calma. Se a gente tem uma célula aqui, ó, no nosso cubinho, tá? Que ele tem uma unidade de litro, tá? Aqui tem 10 unidades de litro. Beleza? E aqui, ó, o que aconteceu com essa aqui, ó? O que aconteceu aqui? Ela tava aqui, ó, pequenininha aqui, aí
Aumentou. Ela aumentou, gente. Aumentou aqui, ó, 10 vezes, tá? Eu botei um 10 aqui, tá bem mal, mas isso aqui é um 10, tá? Eu espero que esteja bem a visibilidade aí. Vocês viram que eu dei uma aproximada aqui. Mas aqui, ó, ela aumentou, tá? E aqui o que aconteceu? S, a nossa superfície, tá? Essa superfície que tá aqui, esse S, essa superfície aqui era 6 unidades ao quadrado, beleza? Se é 6 unidades ao quadrado e aumentou 10 vezes, o que vai acontecer com esse quadrado aqui? Quanto que é 10 ao quadrado? 100. Beleza, se é 100, então S, antes de aumentar 10 vezes, ele ficou 600 ao quadrado. Por quê? Por causa desse quadradinho aqui, ficou vezes 100, 6 vezes 100, 600. Beleza? Maravilha, tem matemática nessa parte aqui, mas fica tranquilo, tá bem tranquilo. Aqui o nosso volume da nossa célula aqui, que é 1 unidade ao cubo, porque volume é ao cubo. Tá difícil. Ó, aqui a gente temos aqui que o nosso volume desse quadradão aqui que virou, ele ficou 1 e virou 1000. Nossa, por que virou 1000? Aumentou 10 vezes. Quanto que é 10 ao cubo? É 1000, tá bom? Cheguei até a apagar aqui. Deixa eu só... Peguei a caneta errada. Deixa eu só dar uma moral aqui, ó. Beleza, nosso 10 ao cubo, tá? Vou apoiar a laranja que eu não tô usando mesmo. Ó, aqui nós temos a nossa superfície, ela é a capacidade de obtenção do nutriente, obtenção de nutriente do meio, tá? Então, o meio, que essa célula, esse nosso quadradão aqui tá, a superfície toda dessa célula é o que tem a capacidade de obter o nutriente que está aqui, beleza? Então, se tem uma célula aqui e ela tá nesse meio aqui, ó, essa superfície toda, a superfície toda dela aqui, ó, tudo aqui é o que vai absorver esses nutrientes aqui, beleza? Então, o que acontece se esse aqui aumentar? A superfície dele vai aumentar, a capacidade de nutrir dele vai aumentar, mas não vai ser só isso. O volume dele vai aumentar. E se o volume aumentar, o consumo de nutrientes vai aumentar também. Então, ele vai ter um consumo maior de nutrientes do que ele tinha antes. Beleza? Maravilha. Ó, eu gosto muito de dar aula, né? Acabou que é, velho. Ó, temos um problema. Vocês já repararam aqui qual é o problema? Já perceberam o problema? Eu espero que sim. Ó, tá vendo aqui que a nossa superfície é 600? Tá vendo aqui que o nosso volume ficou 1000? O volume não é o nosso consumo de nutrientes. Sabe o que isso aqui quer dizer? Que a gente está ferrado. Brincadeira. Calma, vamos lá. O que acontece quando a nossa capacidade de obtenção é menor do que o que a gente consome? Tá ruim, né? Então, o que acontece com essa célula linda aqui, maravilhosa? O que acontece com ela aqui? Ela vai tá presa aqui, ela vai estar aqui, ela sendo ela mesma, tá? E ela vai falar, meu Deus, eu não aguento mais, eu tenho que consumir e você não me consome, você não me dá coisa para consumir, eu tenho que consumir, mas você é muito pequeno, então o que eu tenho que fazer, o que acontece com a célula? Ela se divide e assim fica proporcional, isso aqui fica menor do que a superfície. Beleza? Por quê? A gente viu aqui, ó. Tá vendo aqui? Quando aqui aumentou 100, aqui aumentou 1000. Então, se aqui diminuir 10, aqui vai diminuir 100. Vocês entenderam a proporcionalidade aqui? Quer dizer, então... Diego, então quer dizer que se eu multiplicasse por 5... Então, quer dizer, se eu multiplicasse isso aqui por 5, ia ficar... número ruim da minha lesta, né, cara? Deixa o 10 mesmo. Ó. Então, se eu quiser... Se isso aqui fosse 60... Quanto que seria aqui, Brasil? 10.
É difícil, é difícil. Mas é por causa dessa proporcionalidade aqui, ó. Tá? Caramba, tá difícil, hein, Brasil? Você vê o tanto de... Minha Nossa Senhora. Daqui a pouco eu pego isso tudo aí. Ó, vamos lá. Gente, é isso aqui que eu tenho pra falar até agora, tá? Até agora é isso aqui. Eu vou apagar isso aqui. Eu vou voltar com mais coisa, tá? Não sei como é que vai ficar aqui, tá? Porque vocês já viram que o nosso espaço aqui não é muito grande, já são 2 palmos aqui quase, né? Então vocês viram que o nosso espaço não é muito grande, tá? Eu vou poupar um pouco de espaço apagando o título, tá? Então já anota logo no caderno o título aí, ó, citologia, tá? Anotem porque eu vou apagar para poupar o espaço, beleza? Para ter mais espaço para escrever. Então, vou chegar pro lado aqui, vocês copiem aí, tirem print, sei lá, tá? Pronto, gente. Falei igual esquisito agora, né? Pronto. Nós já apaguei o quadro aqui, já reescrevi isso aqui pra vocês, tá? Sinto informar pra vocês, a matéria tá acabando. É mentira, eu sei que vocês querem que acabe. Tô todo mundo cansado, né? Gente, desculpem, eu tô meio zanzo, mas olha aqui pra vocês aqui, ó. Olha isso aqui. Tá vendo aqui o relógio aqui? São 00:20. Eu tô muito cansado. Mas eu tô gravando isso aqui pra vocês porque eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu gosto muito de ensinar pra vocês, meninos. Então vamos começar logo isso aqui. Ó, lei de draft. Não sei falar o nome dele, tá? Mas é basicamente a constância do volume solar, tá? De que o volume vai se manter o mesmo, tá? Tanto que nem tem muita coisa pra ele, porque... Cara, o volume vai se manter, né? Constância do volume, beleza. Vamos lá. Tipo de célula. Aqui nós temos a nossa célula procarionte, tá? Nós temos as células procariontes, que elas não têm carioteca, tá? E o núcleo delas é disperso, beleza? Então, aqui nós temos o nosso citoesqueleto, tá? Aqui nós temos... Ixi, gente, eu tô com sono até assim. Aqui nós não temos organelas, nem citoesqueleto, né? E ou citoesqueleto, tá? E temos a presença do ribossomo 70S, tá? Aqui, ó, eu fiz uma representação, tá? Extremamente luxuosa, porque eu sou um ótimo desenhista, tá? Da nossa célula procarionte, tá? Da base de como ela é. Nós temos aqui, ó, essa camadinha preta aqui, tá? Isso aqui, por que isso aqui tá assim? Ela é assim? Não. Mas eu fiz, ó, fiz um corte para tirar essa partezinha aqui pra gente olhar o lado de dentro, beleza? Então, o que nós temos aqui, ó, lindeza? O que a gente tem aqui, meus lindos? Ó, nós temos aqui essa camada preta em volta aqui, ó, essa camada preta em volta é a nossa parede celular de peptidoglicanos, tá? Ela é de peptidoglicano, tá? Mas é uma parede celular, ok? Parede celular de peptidoglicano, beleza? Maravilha. Esse aqui, ó, o que é isso aqui, gente? Isso aqui são é o pelo sexual da célula procarionte. É como ela se multiplica, né? Isso aqui é como ela se reproduz, tá? Também pode ser chamado de fili, tá? Nossa conjugação é o nome disso, é o nome do processo, conjugação, beleza? Vocês estão vendo esses como se fosse um cabelinho, né? Pra cima, porque não é um cabelinho, porque já temos o pelo sexual, né? Mas tem essas pontas para cima. O que são essas pontas? Essas pontas são as nossas fímbrias, que é a adesão. Como assim adesão? É como eu
como a célula reconhece, né? É as fibras, ok? Não consigo aprofundar muito isso para vocês. Desculpe, não consigo aprofundar muito isso para vocês porque eu sou um mero estudante, né? Mas daqui uns anos, muitos anos, um dia eu volto, eu explico isso com atenção para vocês, tá? O título eu vou, não sei qual vai ser o título, tá? Mas provavelmente vai ser isso aqui, tá? Revivendo o vídeo de, sei lá, 8 anos. Vamos lá. Aí, beleza, aqui nós temos, ó, temos aqui o nosso verdinho aqui, que é esse aqui? Esse aqui é o nosso nucleoide, tá? É o nosso nucleoide. Nosso nucleoide, ele é o que, ó? Ele é o nosso DNA principal sem estomas. É o DNA principal da nossa célula procarionte. Beleza? Maravilha. Tá vendo aqui, ó, que eu circulei esse pequenininho aqui? Aqui foi só um pedaço, ó, mas aqui, ó, olha aqui o pequenininho. O que é esse pequenininho aqui, Didi? O que é o pequenininho, Didi? Esse pequenininho aqui é o nosso plasmídio, é o nosso DNA extra. Pois é, ele tem um DNA extra, tá? Então, saibam disso. Nosso plasmídio é o DNA extra, o nosso nucleoide é o nosso DNA principal, tá? Ah, qual que é o principal mesmo que eu esqueci? Núcleo. Núcleo vem da onde? É igual aqui, ó. O núcleo que é o centro, né? Núcleo da Terra, fica no centro da Terra. O núcleo da célula eucarionte, no centro, né? Não necessariamente é no centro, tá? Mas no centro. Vocês entenderam? Igual o núcleo da Terra, tá? Então, núcleo, se tá no centro, quem tá no centro de um palco, quem tá no centro de algum lugar, ele é a atenção, ele é o principal. Logo, o nucleoide é o nosso DNA principal. Por quê? Núcleo, tá? Não quer dizer que ele esteja no centro, não quer dizer nada, tá? Mas é uma forma de vocês lembrarem, tá? Ah, por que o nucleóide é o principal mesmo? Ah, núcleo, né? Núcleo da Terra tá no centro, é o principal. Bim, matou. Nucleóide, DNA principal. Plasmídio, DNA extra. Beleza? Show. Tá? Sem carioteca quer dizer que o nosso núcleo é disperso, tá? Tanto que... Pô, louco. Tô com sono, mas é reflexo tá bom. Deixa eu chegar lá nessa lado antes que eu derrube 3 canetas. Ó. Núcleo disperso, tá? Não tá desenhando aqui, porque, bom... Né? Vocês entenderam? Dá pra... Como é que eu posso dizer? Dá pra dizer que o núcleo ele fica bem disperso, né? E aqui, nessas células procariontes, eu vou usar de um aparelho mágico chamado tablet, né? Para poder tanto mostrar melhor para vocês, tá? Quanto pra ficar bonito. Eu sou um cara que gosta muito de vocês, eu gosto assim de quando vocês ficam bonitos, assim, quando vocês ficam bonitos, vocês dão mais atenção pra mim. Ó, aqui ó, nós temos a carioteca, tá? Ou seja, o nosso núcleo, ele fica, como é que eu posso dizer? Se ele tem carioteca, o nosso núcleo, ele é compactado, o nosso núcleo não é disperso, ok? O nosso núcleo é compacto. Deixa eu anotar isso aqui pra vocês, tá? Eu achei que a caneta tava ali atrás. Você viu o som. Vou botar aqui, ó, núcleo compactado. Vou botar compacto porque eu tenho pouco espaço, tá? Mas é compactado, tá? Vou botar aqui embaixo aqui, ó. Compactado, beleza? Nosso núcleo compactado. Beleza? Nosso núcleo compactado, então, beleza? Aqui nós já temos as organelas e o citoesqueleto, né? Já é composto, já possui o nosso ribossomo 80S. Tá aqui como a gente viu, ó, eu esqueci até de falar, esse pontinho vermelho aqui, esses pontinhos aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um pontinho aqui embaixo, aqui, tem um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui, um pontinho aqui. Esse pontinho aqui é o que? Esse pontinho é o nosso ribossomo 70S.
Maravilha. E aqui, nossos ribossomos 80S, beleza? Eu não vou nem escrever, porque é muita coisa para escrever, tá? Não vai caber. Mas, ó, esse verdinho aqui, se vocês quiserem desenhar no caderno de vocês, esse verdinho aqui eu desenho de uma forma bem mais ou menos, tá? Mas é o nosso complexo de Golgi, ok? Esse aqui é o nosso complexo de Golgi, ok? Tô repetindo para vocês anotarem, tá? Essa camadinha preta aqui, ó, essa camada preta aqui, ó, é como a gente já falou antes, a nossa MP, a nossa membrana plasmática, beleza? Esse lado de dentro aqui que eu falei para vocês no take anterior, era o que? Que esse líquido fica aqui, era o nosso citoplasma, né? Nosso líquido da célula, né? Nosso citoplasma, beleza? Então, esse conjunto aqui, o que é? Esse não é roxo, né? Esse vermelho grandão aqui, ó, o grandão, ele é o nosso nucleolo, ok? É o nosso nucleolo. E esse pontinho... Não, é o contrário, desculpa, gente. Esse grandão é o núcleo e esse aqui é o nucleolo, ok? Nosso núcleo, ok? O núcleo é esse grandão. Esse laranja aqui, que eu tô apontando para vocês aqui, ele é o nosso retículo endoplasmático rugoso, tá? Que eu vou falar um pouco depois aqui para vocês aqui, ó. Tá? Eu vou falar um pouco depois para vocês aqui. Então, não sei se vocês já copiaram, tá? Mas deixa uma linha embaixo ou espaço pro lado aí pra vocês colocarem um parênteses, tá? Não vai ser muito longo não, vocês vão escrever que ele é rugoso e de baixo é liso, tá? Então deixa um espacinho aí pra vocês. É tipo isso aqui, ó, tá? Você deixa um espacinho desse aqui assim pra vocês escreverem, tá? Beleza, então, vamos continuar. Tá vendo esse negócio aqui, esse ovo, né? Parece um ovo, né? Mas não é um ovo. Isso aqui, esse aqui é o nosso lisossomo, tá? Que também está apresentado na nossa célula eucarionte, né? Esse pontinho azul aqui, ó, é o nosso famoso, né? O nosso queridinho aí, nosso ribossomo 80S. Ok? Óbvio que não é só ele, tá? Tem vários espalhados, né? Mas eu desenhei só um pra... Não sei, desenhei só um. Só para poder representar pra gente mesmo, tá? Esse aqui, ó, esse roxo que tem aqui, ele é o nosso retículo endoplasmático liso ou retículo endoplasmático agranular, tá? Vai depender, tem lugar hoje que ainda usa o endoplasmático granular, agranular, e tem lugar que usa plasmático, tem lugar que usa rugoso ou liso ainda, tá? Então, vai depender muito ainda de quem tá afim, né? A chamar de quê, né? Ninguém sabe, tá? Então aqui eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, ó. Olha aqui, gente. Olha aqui, minha família linda e maravilhosa. Ó, vocês estão vendo aqui, ó. Ó, aqui, ó, nossa membrana, ó. Tá vendo? Nosso complexo de Golgi, ó. Esse verdinho aqui, ó. Tá vendo? É o nosso verdinho. Aqui tem a mitocôndria, o nucleolo, o núcleo. Tá vendo aqui o ribossomo? Olha o pontinho aqui, ó. Tá vendo que tem vários deles aqui, ó. Olha o tanto de pontinho, ó. Olha o tanto de pontinho. Tem também o nosso citoplasma, que é esse líquido aqui, ó. Tá? Nosso lisossomo, que é o laranjinha que eu falei para vocês lá no quadro, ó. Aqui nós temos nosso retículo endoplasmático, ó, centríolo, nossos microtúbulos. Beleza? Maravilha. Então aqui nós temos nossos desenhos, tá? Maravilha. Deixa eu colocar aqui de novo, eu mostrei pra vocês aí. Não sei se vocês tiraram um print ou não, mas se não tirou, tira um printzinho aí, ó, pra vocês, de repente, redesenharem no caderno, não sei. Foi? Maravilha. Vou deixar aqui no banquinho, aqui eu chegar até o banco pra frente. Não vou deixar no banco não, deixa aqui comigo. Ó. Maravilha. Vamos lá, gente. Aqui, nossa célula eucarionte, ela está presente no que? Animais, vegetais, a nossa célula procarionte. Vou colocar de verde. A nossa célula procarionte, ela está presente aonde? Eu vou colocar em verde aqui, ó.
ela está presente nas nossas bactérias, tá? E nas nossas não, né? Está presente nas bactérias e nas arqueias, ok? Esses dois filos aí, de todos esses dois aí são os que são os únicos que possuem os procariontes. Aqui vem os animais, né? Deixa eu botar aqui. Vem os animais que tá aqui embaixo, vem os vegetais e blá 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 e blá blá blá. Gente, eu não tô muito bem não. Mas tá bom? É os animais, vegetais, beleza? E todo o nosso restinho. Animais e vegetais, tá? Para englobar de uma maneira um pouco mais tranquila. Eu botei o tablet lá, cadê lá? Tá? Mas aqui, a caneta foi junto. Vamos lá. Ó, aqui no nosso animal nós temos a nossa mitocôndria, que a função dela é produzir o ATP, né? Deixa eu chegar um pouquinho pra cá, acho que eu tô fora da câmera, não tenho a mínima ideia. Ó, aqui nós temos a nossa mitocôndria que produz o nosso ATP, tá? Através de todo aquele processo lá da glicose, né? Virando 2 piruvatos, os piruvatos virando acetilcoenzima A, acetilcoenzima A dando início no processo do ciclo de Krebs, né? Um assunto um pouquinho mais chato, mas é rapidinho, 5 minutinhos da matéria dessa aí, tá? Então ela dá o início ali a nossa... Vou fazer bem rápido aqui, tá? Não vou falar disso não. Nossa acetilcoenzima A, ela dá o início no ciclo de Krebs com 2 carbonos, tá? Aí depois ela parte aqui. O que ela cria, gente? Gente, esqueci. Na aula de... Se eu der uma aula de ciclo de Krebs, eu com certeza vou estar com isso bem mais aprofundado do que eu tô agora, plena madrugada, né? Então, eu realmente não tô muito bem. Mas é basicamente isso aqui, tá? A acetilcoenzima é o processo inicial do ciclo de Krebs, tá? Ela começa com 2 carbonos, depois vai dando a volta, fica com 2, fica 3, 4, 6, se não me engano, acho que é 3, 4, 6 ou 4, 5, 6, e depois volta pro 2, ok? E assim a quantidade de carbono fica assim, produz ATP, beleza? Nesse processo do ciclo de Krebs, se não me engano, produz 14 ATPs, porque no terceiro processo vai produzir 28, tá? Eu acho que são 32 ATPs, né? Se eu tô errado? Acho que é. No primeiro processo são 2 ATPs, porque é da glicose para o piruvato, produzem 2. No segundo produzem 12, que aí ficam 14. E no último, terceiro processo, produz 28 ATPs, tá? Somando assim 32 ATPs. Beleza? Vamos continuar aqui, sem papo de ATP por agora, tá? Nos animais aqui nós temos os nossos... Nos animais... Nas células nós temos o nosso lisossomo, que ele tem o papel de fazer a digestão, tá? Eles têm enzimas que fazem a nossa digestão. Não sei se vocês lembram daquela música lá, né? Mas mitocôndria é quem faz a respiração. Lisossomos têm enzima para fazer a digestão. O complexo de Golgi armazena a secreção. Ribossomos sintetizam proteínas. Então, né? Depois vocês podem pesquisar aí, é bem famosa a música, eles vão achar bem fácil. Só colocar música da mitocôndria. Acho que vai aparecer na hora. E beleza, nós temos nossos peroxissomos, nosso retículo endoplasmático granular, né? Que eu falei para vocês que pode ser ou granular ou rugoso, tá? Vou botar aqui em cima, mas não botem, bota num lugar mais fácil, tá? Porque eu não tenho espaço. Mas aqui nós temos também nosso retículo endoplasmático agranular, ou também chamado de retículo endoplasmático liso, tá? É mais comum ser chamado de rugoso e liso do que de granular e agranular, ok? Mas é isso, é retículo endoplasmático rugoso ou liso, ok? Maravilha. Aqui nós temos também nosso centríolo. Por que eu botei ele azul e coloquei isso aqui? Porque no próximo quadro eu vou escrever sobre o centríolo e sobre o glicocálix que está aqui embaixo,
ok? Então eu vou escrever sobre eles, vou entrar em detalhe depois, tá? Mas aqui nós temos também o nosso citosol e hialoplasma. Não, tô falando tudo errado. Nós temos o nosso citosol e nosso hialoplasma, beleza? Ou hialoplasma também pode ser. Citosol ou hialoplasma, chamado, tá? Pode ser chamado. E aqui, nosso complexo Golgiense, né? Nosso amado aí pela galera. Nosso queridinho aqui da família. Beleza? Maravilha, então. Eu vou então apagar. Eu não vou nem apagar esse aqui. Eu vou apagar aqui só essa primeira parte aqui, porque eu acho que vai ser o suficiente para terminar a matéria. Tá? Eu vou apagar essa primeira parte aqui. Vou falar do centríolo, do glicocálix. Vou dar uma base por cima ali da nossa célula vegetal. Eita, desculpa, gente. Vou dar uma base por cima ali da nossa célula vegetal. Deixa eu sair da câmera aqui para vocês copiarem. Tá, 2 segundos. 1, 2, acabou. Pronto, meus lindos. Meus lindos e lindas. Maravilhosos e maravilhosas. Ó, nós temos aqui o glicocálix, né? Beleza. Ele é exclusivo das células animais, ok? E rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo? Estão vendo aqui, ó, que o que é o glicocálix? Vocês lembram da nossa membrana plasmática? Hein? Vocês lembram? Lembram dela? Que tem aqui, né, nossos fosfolipídios ligados aqui, ó. Beleza? Lembra que também tinha uma proteína zona aqui no meio e tal, beleza? Mais alguns pra cá, né? Vou não entrar muito em detalhe, não. Mas lembra que o nosso glicocálix, vocês lembram dele? Lembram? Nosso glicocálix. Então, gente, ele voltou, tá? Nosso glicocálix, ele é a camada rica em proteína, tá? Uma camada muito rica em proteína, rica em carboidrato, tá? Uma camada rica em carboidrato, tá localizada na parte externa, tá? Da membrana plasmática, tá? Como vocês podem ver aqui. Localizada na parte externa da membrana plasmática, tá? Quando eu der aula de membrana plasmática, eu vou entrar em mais detalhes, vou dar o nome disso, vou dar o nome disso, vou dar o nome de tudo, tá? Então, se faltando informação, com certeza não vai estar, beleza? Então, aqui, nosso centríolo, pessoal, ela tá ausente em vegetais superiores. Quais são os vegetais superiores? São os gimnospermas e os angiospermas. Beleza? Mas antes, os nossos centríolos, eles são microtúbulos. Túbulos? Não. São microtubos, tá? Vou fazer um desenhozinho aqui de azul. Ó. Tá aqui como se fosse isso aqui, ó. Tá com vários furinhos, vários tubinhos assim em volta, ó. É como se fosse isso aqui, tá? Vários tubinhos em volta aqui, ó. Bota aqui como se fosse o tubinho, né? Ficou muito mal desenhado, tá? Mas se botar na internet aí, vocês acham? Eu vou botar pra vocês aí daqui a pouco, pra vocês verem, tá? Mas aqui, ó. É presente aqui também, tá? Foi até bom não ter apagado isso aqui, ó, que daí eu desenho pra vocês aqui, ó. Eu mostrei pra vocês a imagem, não mostrei aqui, bem mal desenhado aqui, mas era bem assim, né? Não vou nem desenhar de azul pra não confundir vocês. De azul não. Eu não vou desenhar de verde. Aqui, ó, gente. Lembra aqui, ó, que tinha aqui na nossa imagem. Esse aqui eram os microtúbulos. Os microtubos. Meu Deus, que vício. Tá? Nossos microtúbulos. Eu fiquei tão viciado em falar microtúbulo que agora até eu tô confuso, tá? Mas vamos nessa de microtubos mesmo. Beleza? Então aqui nós temos nossos microtubos também presentes nas eucariontes. Também não, né? Presentes nas eucariontes. Beleza? Estão ausentes vegetais superiores, são os gimnospermas e os angiospermas.
Beleza? Maravilha. Deixa eu apagar o nosso rascunho aqui. Um segundo para copiar. 1, 2, 3. Pausa o vídeo. Aqui eu vou apagar. Maravilha. Ó, vamos lá. Tô correndo quanto tempo? Ó, aqui. Nossas células vegetais agora, tá? Vou falar só um pouco delas, beleza? Tem muita coisa para falar, meu tempo tá corrido, eu não tenho tempo para isso. Beleza? Beleza? Ó, aqui as exclusividades da célula vegetal, tá? O cloroplasto ou plasto, ok? A nossa parede celular de celulose. Aqui a nossa... Cadê? Não tá aqui não? Não foi aqui que eu botei não. A parede celular de glicólise, não foi que eu botei? Desculpa, gente. Foi onde eu coloquei, não, de peptídeo-glicano, tá? Nossa parede celular de peptídeo-glicano nas células procariontes, que estavam desenhadas aqui. Beleza? Eu só confundi, tô cansado ainda, madrugada é fogo, gente. Me perdoem, tá? Me perdoem por esses pequenos erros. Mas aqui nós temos as nossas células vegetais, beleza? Aqui nós temos também, na exclusividade da célula vegetal, temos nosso vacúolo central, tá? Que é nosso suco celular, é o suco celular, o suco da célula. Como é o suco da célula? É um suco de laranja? Não, não é um suco de laranja, né, gente? Pelo amor de Deus. É um suco celular, tá? Aqui, ó. Tá vendo isso? Tá vendo isso aqui? Esse aqui é o nosso vacúolo, tá? Esse aqui que é o vacúolo. Se você der uma olhadinha na internet aí, você vai ver uma célula mais ou menos assim, tá? Com um núcleo aqui assim, umas coisinhas por aqui assim, um negócio por aqui. E bem por aqui assim, vai vir um negócio. Vai vir o nosso vacúolo, bem grandão, tá vendo? Aqui eu aumentei um pouquinho, tá? Não fiz muito grande não pra poupar espaço. Tá? Eu decidi fazer assim porque é um modo que eu acho mais prático, mais visualizável, né? Porque se eu desenhar daquele jeito, eu vou ter que desenhar tudo e eu quero isso aqui no momento. Tá? Então temos aqui o nosso vacúolo, tá? E como se fosse essa pedra, né? Essa pedra verde aqui, essa criptonita aqui que tá aqui, essa criptonita, era o que? O nosso cloroplasto. Beleza? Que é o exclusivo da nossa célula, tá? Essa camadinha verde aqui do lado de dentro, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo que tem a camada verde aqui, ó? Essa camadinha verde que tá aqui é a nossa membrana plasmática, beleza? Essa aqui é a nossa membrana plasmática, essa camadinha verde aqui que tá perto aqui, beleza? E essa maior que tá aqui, ó, tá vendo aqui? O que isso aqui parece? É a muralha da China, né? Parece uma muralha da China, né? Parece que quando você vai construir alguma coisa, construir um muro, você constrói uma parede, beleza? Por isso que ela é aqui assim, por isso que eu desenhei ela assim, para ficar mais fácil de visualizar, tá? Então fica bem fácil de visualizar aqui a parede celular, beleza? Tá na parte mais externa da célula, ok? Aqui um pouco mais para dentro, aqui um pouco mais... Não é nem para dentro, né? Porque não está dentro da célula. Mas, aqui, beleza, aqui é a nossa célula. Essa aqui é a nossa membrana plasmática. E essa aqui é a nossa parede celular. Beleza? Gente, então é isso. Matéria de hoje tá dada. Nem cabe aqui. Mas a matéria de hoje tá dada. Então, fiquem com Deus. Jesus ama muito em vocês. Um grande abraço, pessoal. E tchau. Valeu, gente.